Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Rosana e no vídeo de hoje vou abordar um pouco sobre a terapia de nutrição enteral, a construção e validação de protocolo. Bom, então os principais objetivos eles consistem na construção, na validação de um protocolo, de terapia de nutrição enteral. Para quem? Para pacientes adultos que estão em uso de sonda enteral. O método consiste em uma revisão da literatura acerca da temática, justamente para a construção do instrumento, ou seja, um estudo descritivo, e contou com a participação de 15 especialistas durante a fase de validação. Vale lembrar que os dados eles foram coletados entre junho e setembro de 2012. Observou-se que pacientes hospitalizados exibiam grande prevalência de desnutrição, entre 30% e 65%, variando em diferentes pesquisas. Observou-se também que esse quadro de desnutrição estava diretamente relacionado no momento da admissão hospitalar ou no decorrer da internação, sendo então as sondas utilizadas diversas vezes justamente para a manutenção dos nutrientes desse paciente. Mas afinal, qual seria o impacto do déficit nutricional? Primeiramente, implicaria na elevação dos custos hospitalares. Esse paciente passaria o maior tempo internado e apresentaria uma maior vulnerabilidade a infecções. A falta de aferição no momento da admissão do peso e da altura são fatores que contribuem para a piora do estado nutricional, assim como a recusa de alimentos por parte dos pacientes pela falta de observação da aceitação, intervenções cirúrgicas em pacientes desnutridos sem a instituição de uma terapia nutricional e a hidratação venosa associada ao jejum por longos períodos. Vale ressaltar que em muitos casos não ocorre a triagem nutricional dos pacientes internados. A nutrição enteral é voltada para pacientes que não conseguem se alimentar por via oral de modo satisfatório, ou seja, eles não conseguem atender essas necessidades metabólicas e que apresentam o trato gastrointestinal funcionante. E dentro desse contexto nós vemos o papel do enfermeiro como membro dessa equipe multidisciplinar, tendo aí as suas atribuições normatizadas pela Anvisa e pelo COFEN. Então, a nutrição enteral ela é caracterizada como um suporte alimentar que tem por escopo a recuperação ou proporcionar a esse paciente um estado nutricional adequado. Ela vai promover aí a manutenção da barreira da mucosa intestinal, vai reduzir o risco de infecção nesse paciente e é economicamente acessível, então a sua implementação se torna viável nas instituições. A padronização de tecnologias através dos protocolos contribuem de maneira direta para a melhoria do cuidado de enfermagem e também a melhoria na qualidade de vida desse paciente. Desse modo, nós temos a elaboração de diretrizes, embasando-se na literatura e adequando a realidade das instituições. E esses protocolos precisam ser operacionais. Em função disso, existe sempre uma necessidade contínua de aprimoração, validação e renovação desses protocolos, uma vez que esses protocolos eles vão nortear a prática clínica do enfermeiro, E essa prática ela está fundamentada e embasada em um conhecimento científico. E dentro desse cenário torna-se importante a qualificação, capacitação desse enfermeiro, Não só no conteúdo teórico, mas também no conteúdo prático. Isso vai garantir a qualidade, a segurança, a eficácia e a efetividade do cuidado desse paciente. O modelo proposto ele consiste em várias fases, como a revisão da literatura, a análise crítica desses estudos, a avaliação comparativa, o processo de decisão, para finalmente a construção e elaboração e validação desse instrumento que foi elaborado. Foram utilizados dois tipos de validação, uma caracterizada como aparente, que é justamente aquela que vai conferir um grau de subjetividade, ou seja, é o olhar daquela pessoa, daquele especialista, é o julgamento daquela pessoa conforme a clareza e a compreensão daquele instrumento. Só que a validação aparente, ela é classificada como uma avaliação superficial e por isso ela não pode ser usada de modo isolado. Então a gente tem aí para complementar essa validação de conteúdo, que justamente vai verificar, investigar e avaliar se esses conceitos que estão sendo representados estão sendo representados de maneira e de forma adequada.
Esse conceito de validade ele só vai apresentar esse caráter de fidedigno quando todos os profissionais eles entrarem em concordância sobre os itens que compõem determinado instrumento. Então, foi comentado anteriormente que esse estudo ele teve a participação de 15 especialistas, né? Esses especialistas eles foram selecionados por meio da plataforma Lattes. Então, dentro desse grupo que participou do processo, da etapa de validação, esses especialistas, nós vemos um grupo bem diversificado, né? Nós encontramos ali doutores em nutrição clínica, nós encontramos mestres com especialização na enfermagem, na área da enfermagem, na área da nutrição, docentes também, de modo que havia um que era coordenador da equipe multidisciplinar de nutrição enteral e parenteral, e profissionais com especialização em enfermagem. Na verdade, a coleta de dados utilizou um formulário. O formulário para avaliação do protocolo ele foi disposto em 5 níveis de suporte, né, onde esse profissional, esse especialista, ele marcava inadequado, parcialmente inadequado, de algum modo inadequado, adequado ou totalmente adequado. Além de contar com uma parte destinada a sugestões, acréscimos, retiradas ou modificações nos itens. Podemos constatar assim a relevância do enfermeiro na construção, validação e renovação de protocolos que norteiam o melhor exercício na prática de enfermagem, a promoção da saúde e proteção e melhoria na qualidade do cuidado a esse paciente. O profissional precisa ter em mente a importância da reciclagem tanto teórica como prática e a relevância de sua participação de modo voluntário na construção e validação de protocolos, uma vez que o artigo nos mostra a dificuldade de envolvimento e participação desses profissionais. A utilização de protocolos padronizados consiste em um modo de gerenciamento eficaz, prático, seguro e produtivo, tendo embasamento científico. Ou seja, o casamento bem-sucedido entre a teoria e a prática implica positivamente em vidas. Se temos essas tecnologias, precisamos lançar mão delas. Afinal, a profissão enfrenta diariamente batalhas por vidas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Lembre-se, se sair de casa, não esqueça a máscara.